Bom, pessoal, boa tarde a todos. No meu relógio já é 2h30, então vamos começar. Eu quero inicialmente agradecer a presença de todos nessa participação nesse seminário, que é Desvendando os Segredos do Patrimônio Cultural com Técnicas Nucleares. Eu queria só passar alguns recados. O som está bloqueado para evitar problemas, mas que as perguntas ao longo da palestra podem sendo feitas pelo chat. E a gente, então, no término da apresentação, vamos falar com o Dr. Ricardo e ele vai respondendo a essas perguntas. O tema é Desvendando os Segredos do Patrimônio Cultural com Técnicas Nucleares. O nosso palestrante, grande amigo, Ricardo Tadeu Lopes. Ele é físico, formado pela Universidade Federal do Paraná, com doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. É coordenador do Laboratório de Instrumentação Nuclear da UFRJ, tem larga experiência nessa parte de tomografia, fluorescência, difração de raio-x, e hoje ele vai, muito gentilmente, compartilhar com a gente vários resultados de pesquisas que eles vêm desenvolvendo no seu grupo, mostrando a aplicação das técnicas nucleares para o estudo do patrimônio cultural. Ricardo, mais uma vez, obrigada por aceitar o convite, e o palco é seu. Ok. Posso começar? Pode, por favor. Ok, aqui a internet que deu uma apagada, mas eu perdi só a última linha sua, mas tudo bem. Pessoal, boa tarde a todos. É um prazer que venho aqui apresentar não uma palestra, mas uma conversa. Uma conversa, no início vai ser unilateral, sou eu que vou falar, mas depois a gente pode conversar, né? Queria, primeiro, agradecer, né, vou dizer, ao Museu, né, de Ciências Nucleares, coordenado pela professora Helen, né, que me fez gentilmente o convite, né, e eu gosto muito de ser convidado para qualquer coisa. Pela palestra também não pude aceitar. Só vou acrescentar no meu currículo, que ela, no breve que ela falou, né, porque está no tema da palestra e está na legenda embaixo, que já tem um tempo sou professor do programa de pós-graduação em arqueologia, né, do Museu Nacional, né, também da UFRJ. Então, eu agora estou participando mais dessa, tentando realmente me entrosar bastante com eles, né? E é um aprendizado bastante grande. Bom, a primeira coisa para mim foi o desafio do título, né? Eu propus um título, a gente conversou, daí vim desvendando os segredos do patrimônio cultural com as técnicas nucleares. Daí eu pensei bastante no título, e aí eu dividi ele em 3 palavras-chave, né, para a gente começar, então, a palestra. A primeira coisa é desvendar segredo, né? A gente, ser humano, está cheio de segredo, né? E, por exemplo, peguei esse exemplo, né, que é o segredo, né, de uma mulher grávida. Só que não é um segredo, é uma coisa previamente estabelecida, né? É fato que uma mulher grávida, né, dentro daquela barriga que a gente não pode ver, ela tem um neném, vai ter um feto, né, que vai nascer. E a gente já sabe que tem 2 possibilidades, né, de ser homem ou mulher. É um segredo previamente conhecido, né? E a mesma coisa no patrimônio cultural. A gente quer descobrir, não segredos propriamente dito, mas descobrir o artista, né? O que o artista ou aquela cultura daquela época desenhou, né? E, às vezes, o segredo assim, é surpresa,
né, como isso que vocês estão vendo na tela. O que a gente espera quando faz uma coisa, né, o neném aparece de outro formato. Então, o que a gente quer é mostrar algumas coisas dentro da área do que seja alguma coisa de surpresa para nós, né? Ok? E aí, mostrar essa tela, né, ainda descobrindo o segredo, né, é uma tela, uma pintura chamada Juvento, né? Ela se encontra no Museu de Belas Artes, né? Então, ela data de 1898, tá? E pequena, 65 por 49 centímetros. Quando a gente passou a analisar, né, vários quadros do Museu de Belas Artes e fizemos algumas técnicas, né, uma que eu vou mostrar agora rapidamente, vou falar mais depois, é a radiografia, né? Então, quando a gente fez uma radiografia dessa tela, apareceu essa imagem, né? Então, isso sim é um segredo, né? Um segredo do artista, né? E aí a gente que tem que tentar entender como que naquela tela, né, da Juvento apareceu uma imagem, né, que a gente vai falar depois um pouco sobre o que é essa imagem. Então, dentro do patrimônio cultural, são esses segredos que a gente pode encontrar, né? Segredos, por exemplo, como que o artista fez aquela estátua, com que tipo de pinturas ou pigmentos ele utilizou, né? Então, descobrindo esses segredos para a gente poder ou entender a história, quando a gente fala de arqueologia, né, a migração das culturas, como também entender o que o artista pensou e como que ele fez aquela obra de arte. Ok? Então, do segredo, né, a gente vai entrar para a segunda palavra-chave, que é o patrimônio cultural, que é bastante amplo, né? Prédios arquitetônicos, a gente não vai falar. Então, eu pensei os 3 elementos do patrimônio cultural que a gente tem trabalhado, né? Então, objetos arqueológicos, eu vou mostrar, né, para vocês algumas aplicações, né, das técnicas nucleares em objetos arqueológicos, em esculturas, né, e também em pinturas, como aquela que eu já mostrei. Então, dentro dessa apresentação, né, mostrar a nossa experiência em desvendar segredos, né, para o patrimônio cultural, dentro desses 3 itens que compõem o patrimônio cultural. E, por fim, agora, as técnicas nucleares, né? A última palavra-chave, né, dentro do título que a gente se propôs a falar. Também eu vou falar das 3 técnicas que a gente utiliza, que a gente, vamos chamar assim, a gente é expert no assunto, né? É claro que tem outras técnicas, tem até técnicas nucleares, chamado, por exemplo, análise por ativação, né? Mas a gente não utiliza em nosso laboratório, né? Então, eu vou falar estritamente os trabalhos que a gente fez, né, com essas técnicas que a gente conhece bem. E a primeira técnica é a radiografia digital, né? É uma técnica de imagem, né, de uma imagem bidimensional, né? A tomografia computadorizada, que fornece imagens, né, da estrutura interna, né, de uma forma tridimensional. E a fluorescência de raio-x, né, é uma técnica analítica que estuda a composição elementar, né, dos objetos de uma forma superficial, né, mas também pode ser dado informações em função de imagem. Então, essas são as 3 técnicas que a gente vai mostrar, né, dentro do panorama do patrimônio cultural. Okay? Bom, a primeira coisa é falar rapidamente um pouquinho sobre elas, né? A primeira técnica, né,
que a gente está dizendo, a radiografia digital, ela tem dois componentes básicos. A fonte radioativa, ou de raio-x, ou de raios gama, se for o caso, né? E um detetor. Né? Então, fonte e detetor. O detetor hoje digital, né, chamado de um arranjo de detetores digitais, né? E o objeto que a gente quer fazer a sua imagem. Para ter uma instrumentação dessa, eu vou dar ordem de custo para vocês verem como que é a técnica. Né? Eu compraria isso, todo o sistema de radiografia digital, né? E gastaria R$500 mil. Okay? E agora passar para outra técnica, que a gente vai mostrar resultados. Né? É a tomografia computadorizada. É uma técnica que, na essência, usa os mesmos elementos que a radiografia. Né? Ela usa, por exemplo, o equipamento de raio-x, né, com um sensor, né, bidimensional, unidimensional. Né? Então, a tomografia, hoje, ela teve um crescimento na ciência em todas as áreas, né? Inclusive na área de patrimônio cultural, né? E em todas as áreas, especificamente na área de rocha, meio ambiente, solo, todas as áreas praticamente. Né? Só que, numa estrutura, eu já tenho um sistema que ele é complexo em termos de movimento, né? E precisão que eu necessito, né? Que os sistemas basicamente são de laboratório, né? Como esse que eu estou mostrando aqui. Né, que já não é a tomografia, mas é uma microtomografia devido à sua resolução espacial. Né? Então, um sistema desse, né, a aplicação, o que era 500 mil, passou para 5 milhões. Né? Então, uma ordem de grandeza de 10 vezes o custo. Né? Aí eu quero implementar aquela técnica, é 500 mil, essa custa 5 milhões. A outra técnica, que é a fluorescência de raio-x. Na sua essência, é uma técnica antiga, né? Antiga, que eu digo, está dentro do nosso século, né? Mas que os componentes básicos são bem mais baratos. Né? É uma técnica analítica, então eu faço ela com 50 mil reais. Certo? Então, eu estou mostrando 3 técnicas, né? Em que tem um custo cada uma, né? Passo de 50 para 500 para 5 mil. Né? Então, veja que todas elas são complementares, né, entre si. Então, eu não tenho uma técnica que resolve o problema. Eu tenho técnica que uma complementa a outra. Mas ela pode resolver um problema. Se eu quiser ver de uma forma abrangente, eu tenho que ter as 3 ou ter até mais outras técnicas que não utilizam radiações ionizantes, por exemplo. Né? Então, a técnica de fluorescência, ela, por exemplo, ela identifica os componentes elementares que constituem o objeto. Né? Então, por exemplo, esse anel é um anel antigo, né? Tema da cultura, eu vou explicar depois. Né? Mas, por exemplo, na análise de fluorescência, eu vejo que esse anel tem basicamente 3 elementos: ouro, prata e cobre. Né? Então, eu já sei a composição desse anel. Né? E aí eu posso entrar na veracidade desse anel. Né? Daí a professora Helen ganha o marido lá de bodas um anel e disse: "Oh, meu amor, esse seu anel é de ouro. Né? É o que eu mais pude achar no mercado." Então ela vai lá: "Ô, Ricardo, vamos analisar meu anel se é de ouro mesmo ou se o Marcos está me enganando." Então a gente faz uma análise por fluorescência. A gente pode não só qualificar que realmente existe ouro, mas também quantificar. Olha, o anel que ele te deu não é ouro puro. Né? E aí a gente vai, então, aplicar a fluorescência também no patrimônio cultural. Ok? Essa outra técnica é uma derivada da fluorescência, né? Que hoje em dia é uma técnica nova chamada de macrofluorescência de raio-x, que faz imagem.
né? Então, você vê que é um sistema de XY, uma mesa XY, com um sistema de fluorescência colocado nessa forma. Então, isso eu tenho os espectros levantados, eu posso, então, fazer uma imagem, né, de um quadro, de uma pintura, de um objeto, de uma estátua, qualquer coisa, e aí, né, eu posso ter uma imagem do elemento ferro, né, ter uma imagem do elemento potássio, cálcio, zinco, cobre, etc. A tabela, né, periódica limitada que a técnica consegue fazer. Bom, para que serve, né, a nossa análise, vamos chamar de uma análise científica, né, analisando as obras de artes e os objetos arqueológicos? Então, eu posso tirar como objetivo, primeiro, eu posso analisar a composição, que eu já citei o exemplo, dos pigmentos ou das tintas utilizadas. Daí eu posso, então, com esses pigmentos, ver a veracidade da pintura ou da estátua, ou identificar, né, daquela época qual era os tipos de pigmentos que o pessoal utilizou no século XVIII, XVII, qualquer século, tá? E aí passar para o conservador, o restaurador, falou, olha, essa pintura usou esse vermelho, e esse vermelho tem essa composição, ok? E a outra análise também é estrutural, né, de materiais. Pelas técnicas de imagem, eu consigo saber se tem metal, se tem madeira, né, em toda análise que eu vou fazer. Eu posso também usar como uma técnica, né, para determinar o local da manufatura, né? Dependendo o que compõe a estrutura, eu posso dizer, isso daqui vem daquela região, ela vem lá da região de Marajoara, né? Algumas, por exemplo, cerâmicas, né? Essa cerâmica que tem lá em Marajoara é igual que eu encontrei aqui no sul, né? Então, você consegue ver a migração do povo pela manufatura dos seus objetos. Período histórico, já falei um pouco disso. Identificação de falsificações, vou citar um exemplo daqui a pouco, né? Informações para, né, tratamento de conservação e restauro, como também de avaliação das obras de arte. Ok? Bom, agora, né, como que o nosso grupo, né, do Laboratório de Instrumentação Nuclear se interessou por esse assunto? Uma história rapidinho. Mais ou menos 2000, né, a gente já tinha uma cooperação com a Itália e chegou um pós-doc, né, um aluno de pós-doutorado, para ficar um ano no nosso laboratório. E a gente, até 2000, conhecia, mas não aplicava as técnicas em patrimônio cultural, né? Aí, bom, vamos procurar, então, levamos esse pós-doc e fomos para o Museu Nacional, né, que a gente já tinha algum contato. Fomos lá e fomos recebidos, né, o Museu Nacional, infelizmente, pegou fogo, né? Todo mundo já sabe, está sendo restaurado tudo, mas muita coisa se perdeu das coleções. Mas isso é o meu foco, mas algumas coisas ainda vou falar ao longo disso. No Museu Nacional, recebido pelo diretor. Na sua formação, ele era um advogado que estava gerindo, né, fazendo a gestão do museu. Nós levamos uma série de papers de técnicas nucleares, entramos para ele e ele falou assim para a gente, você carece cupim? Falei para ele até ter o foco. Não, porque o meu problema aqui é cupim. Se você mata cupim... Não... E a gente, bom, eu falei alguns trabalhos com você, né, você deu. E aí a gente pode conversar, né? E daí para frente foi procurado, depois disso, né,
e começou a interação com o museu, né? Uma pesquisadora do museu levou esse objeto que vocês viram na tela, que é um fóssil, né? Um crânio, né? Um crânio encontrado em Lagoa Santa, né? Então, ela queria, confiava da veracidade desse fóssil, né? E levou para a gente, olha, vocês aí conseguem identificar? Não, vamos tentar. Então, a gente aplicou nesse crânio, né, a fluorescência de raio-x, também a radiografia e também a tomografia. E com resultados, a gente, então, detectou que o crânio, o fóssil era montado, era falso, né? Então, ele era composto de ossos de galinha, né, com alguma massa colando, né? E a gente, então, realizamos uma primeira publicação. Então, continuando, né? Então, aí, quando a gente fez essa publicação, o pessoal do museu, né, passamos, então, a interagir mais, e aí surgiram outras aplicações que eu vou mostrar, não só do Museu Nacional, como de outros grupos, né? Também a parte da igreja, a Igreja Católica também tem muitas obras de arte, a gente tem trabalhado bastante com eles, né? E também o pessoal de arqueologia, né? Um projeto de cooperação internacional que vai ser o final da apresentação. Então, a gente surgiu aí os artefatos do Antigo Egito, né? Que são esses sarcófagos, esses esquifes, né? Hoje isso é uma apresentação rara que quem fotografou e elas foram queimadas no incêndio do museu, né, que estava na exposição, então a gente não tem mais essas peças, né? Então, o objetivo era determinar, né, se essas pinturas que a gente tem nessas esquifes, né, se são legítimas ou não, e se foram feitas na época da mumificação, né, que a gente tem. Então, são objetos aí de 600 a 1000 anos antes de Cristo, né, e a gente aplicou aí a técnica de fluorescência de raio-x, né? Então, são objetos bastante bonitos, né? E aí a gente conseguiu montar, né, uma tabela, uma coisa dos pigmentos usados na época do Egito Antigo, né? Então, por exemplo, a identificação dos pigmentos amarelos e vermelhos, né, onde o elemento-chave é o ferro presente no espectro, né? Então, aqui uma parte do esquife de Hori, né, do carneiro, né, onde tem a bolinha branca aqui, né, é a parte onde a gente fez o levantamento do espectro para identificar, né, os elementos que compunham o pigmento, né? Então, tanto no traje do carneiro, como no vestido da pessoa, né? Também nos pigmentos azuis e verdes, onde o elemento-chave é o cobre, né? E aparece nos detalhes das pinturas dos sarcófagos que a gente fez. Nessa mesma época, a gente também fez radiografia, né? Para ver a parte interna, né? Porque eu não podia abrir, e aí eu não tenho as imagens aqui, não consegui recuperar essas imagens, mas também a gente fez radiografia que identificava o sexo, né, da pessoa mumificada, né? Porque você tinha os braços abertos, né, ou esticados ao longo do corpo, ou você tinha os braços cruzados. Então, ele identificava se era homem ou mulher. Então, pela radiografia e pela fluorescência, a gente fez esse trabalho. Aí, aplicando também algumas peças egípcias, né, metálicas, né, bastante complicado num processo de microtomografia, e aí a gente consegue perceber o processo de corrosão dessas peças, né? Então, vocês, olhando a parte superior, né, dessas imagens, você consegue ver problemas já na deteriorização dessas peças pelo processo de corrosão. O museu,
Nacional, ele fica num bairro do Rio, né, São Cristóvão, okay, na Quinta da Boa Vista, que antes era a residência, né, dos imperadores, e aí ficou, então, o lugar do Museu Nacional e ainda está sendo reconstruído após o incêndio. Aí também a parte de radiografia dessas peças e outras peças, né, também nitidamente a gente consegue analisar a estrutura interna, né, ou ver a presença de outros materiais que a gente vai ver em umas aplicações interessantes mais para frente. Depois, na parte de quadros, também, aí já no Museu de Belas Artes do Rio, né, esse também um dos primeiros quadros que a gente fez, né, análise, e ajudou aí, que era um quadro que estava em processo de restauração, né, também a gente colaborou, né, na identificação dos pigmentos dessa obra de arte, como também, né, na parte da tela, né, deteriorização da tela, né, etc. Então, o autor dessa tela, Victor Meireles, de 1860, tem um quadro que tem 2,68 metros, né, de altura por 3,56 metros de largura, né? Então, como analisar um quadro com essa dimensão, né? Então, a gente fez um processo, né? Nós não temos um detetor de 3 metros, né? Nós temos um detetor de 40 por 40 centímetros, né? Então, nós tivemos que dividir o quadro em 108 quadrantes, de 30 por 30, né? Marcando aí um arame para poder depois montar a imagem desse quadro. Então, foi uma coisa bastante trabalhosa, mas que resumiu, né, nas radiografias, que eu vou mostrar algumas com detalhes de defeitos, né, como, por exemplo, essa parte mostra um rasgo na tela, né? Essa outra ela mostra, por exemplo, a parte branca no processo de radiografia é uma parte onde a gente tem alta densidade, né? Então tem uma alta absorção, né? Com isso, a gente é uma tinta branca, na sua composição tinha chumbo, né? Então a gente chama de o branco de chumbo, né? Outra coisa, com a técnica digital, né, a gente pode medir os defeitos, né, e informar o artista, o restaurador: olha, aqui você tem um rasgo de 79 milímetros, aqui você tem um craqueamento de 28 milímetros, né? E aí ele poder identificar na tela e decidir qual procedimento pode ser aplicado para recuperar a tela. Então, esse era o quadro original, né? Essa é a radiografia do quadro inteiro, montada, claro, né? São as 108 radiografias montadas. É claro, tem os artefatos de montagem, mas a gente pode ter uma visão da radiografia do quadro, né? A gente vê algumas tendências do pintor que foram modificadas ao longo do trabalho, né? E como resultado final, né, como resultado final, o quadro restaurado. Então, já existe uma publicação, um livro, né, do museu, né, sobre a restauração desse quadro que foi feito, né, bastante interessante. E aí eu entro no quadro que eu mostrei lá na frente, né, do Eliseu Visconti, que é a Juvento, né, que quando a gente fez a radiografia do primeiro quadro, né, apareceu uma radiografia que depois identificamos no museu, né, uma obra chamada Recompensa de São Sebastião, né, que é editado de um ano antes da Juvento, né? E aí a história diz o seguinte, né, que quando ele pintou primeiro essa tela de São Sebastião, né, era um quadro pequeno, de 65 por 49 centímetros, né, pediram, ou alguém falou: esse quadro está muito pequeno, nós queremos um quadro maior. Então, ele fez um quadro, né,
de 218 por 133 centímetros, um quadro grande, né? E a tela, né, no ano seguinte, ele reaproveitou para pintar a Juventus em cima, né? A Juventus não tem uma característica de radiopacidade, né? Então, o que aparece na radiografia é a tela a recompensa de São Sebastião, né? Então, isso é um segredo, uma curiosidade, né, desvendada pelas técnicas nucleares, né? Aí só um detalhe, né, que realmente a tela, né, era idêntica, né, à que São Sebastião. Bom, agora entrando na fase de algumas estátuas, para mostrar o trabalho de estátua, né, esses trabalhos de obras de arte, né, estátua, pintura, são trabalhos como disse, de apoio à restauração, né? Então, existe muito receio do restaurador em, por exemplo, retirar uma parte, né? Por exemplo, o olho, né? Os olhos das estátuas, eles são fixados. Como são fixados, só o artista que fez que sabe. Então, o processo de revelação é através de uma técnica nuclear. Okay? Então, por exemplo, a imagem de Nossa Senhora da Conceição, que está no Museu da UFRJ, a gente fez não só o trabalho de pigmentos, como também o trabalho de radiografia na época, né? E aí são resultados, né, que mostram detalhes, né, uma radiografia dessa do lado, né? Então, a parte branca são objetos metálicos, né, ou de alta densidade, né? Então, o restaurador pode ver que internamente ele tem trincas, né? Ele tem material inseridos onde ele pode remover, né, alguma coisa, uma parte que está fixa. Nós vamos ver agora, por exemplo, os anjinhos no pé da Nossa Senhora, né, são anjinhos feitos por fora e pregados na estátua, né? Então, a gente vê aqui os metais de fixação dos anjinhos em volta no pé da imagem, né? Então, são detalhes que, né, só o artista sabia. Então, outros detalhes também de fixação, detalhes também de problemas na restauração da imagem, né? Olha o detalhe do olho, como ele é fixado, né? E como que o artista desenhou, né, essa escultura antes, né? Todos os detalhes que a gente pode tirar na radiografia. Então, antes e depois, né, as estátuas são restauradas e aí todos vivem felizes para sempre. Outra estátua, aqui eu vou mostrar uma técnica da tomografia, né, já uma estátua menor, né, que cabe, né, fazer uma radiografia direta ou uma tomografia, uma micro-CT, que a gente tem resultados de imagem de Pietà, né? Então, também processo radiográfico, né, vocês podem notar que a técnica de pregos ou, né, de taxas metálicas é muito comum nessas obras de arte, na estrutura da obra de arte, né? E aqui do lado direito, né, aqui tem a estátua. Isso aqui é uma reconstrução em 3 dimensões feita pela microtomografia computadorizada, né? Então, aqui eu estou mostrando uma reconstrução 3D, mas eu posso entrar dentro da imagem, né, fazer cortes, né, de uma seção coronal, né, corte de uma seção sagital ou corte de uma seção transversal, né? Então, tem a escultura, né, ela é feita em 2 bases. A gente viu que ela tem uma base de madeira, né, onde foi fixada, né, e também com os adesivos, né? Então, a gente vê massas adesivas identificadas, né, sem destruir a amostra, claro, né? Tem um pino de madeira, okay? No corte sagital, a gente pode ver
uma peça de madeira usada para complementar a parte de trás da escultura. A gente pode ver aí como se fosse uma trinca, uma galeria feita por insetos, né, cupim, né, porque tem muita madeira. Isso ajuda, né, como falei, o restaurador. Então, essa é uma técnica que a gente pode ter mais detalhes que a radiografia, que é a visão em 3D, né, dos objetos de arte. E aí também na parte do olho, né, uma modelagem 3D auxiliar, né, a gente vê que o artista deixou um espaço usado para fixação dos olhos, né? Então, aqui é outro para colocação do halo, né? Então, são detalhes que os olhos não veem, mas as técnicas não destrutivas veem. Com isso, a gente pode gerar modelos 3 dimensões somente das partes metálicas, como que elas estão estruturadas no espaço. Ok? Bom, e ainda mais do lado santo, vocês notando aí, né, a gente está fazendo muita obra sacra, né? Com isso, eu estou buscando a minha santidade, né? Eu falei com os padres na obra. A gente está fazendo trabalho para vocês, mas eu quero que vocês, né, me tornem um santo no final, né, desses trabalhos todos. Então, a gente fez uma estátua, né, de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, né, lá do Rio de Janeiro, achada numa igreja sem cabeça, e aí houve uma procura, né, pelas restauradoras para analisar as técnicas, né, e auxiliar elas na restauração. Então, a mesma coisa, né? Uma série de análises, né? Procurando detalhes, né? Para que elas pudessem fazer a restauração. E um detalhe importante da nossa técnica, se vocês olharem essa imagem do lado direito, né? É da madeira, né? Aqui a técnica é capaz de enxergar dentro dessa estrutura até os anéis que compuseram a madeira, né? E esses anéis eles dão a idade da madeira, né? Quem fizer um estudo, né, disso pode determinar a idade, né, que essa madeira teve. Então também são regiões, né, coisas que auxiliam o restaurador. Essa peça foi mais a fundo, ela já tem frutos de publicações, né? A gente fez também a fluorescência de raio-x, né? E aí já tinha uma falha, né? E a gente tinha essa camada externa desse pigmento, então a gente tinha esse fragmento, né, que era da capa da santa, né? E nessa capa, né, a gente fez toda a análise da estrutura de microfluorescentes, tanto na parte, né, como eu disse no início, a microfluorescência é uma técnica superficial. Ela tem um poder de penetração, como tem um poder de resposta, né, para dar a resposta. Então, a gente mostrou o resultado só da madeira, da estrutura mais a camada externa, então, da estrutura a camada externa mais pigmento, e com isso fornecer ao artista qual é a composição que a gente tem no material. Aqui é um exemplo do que a gente pode fazer daquela técnica que eu chamei de macro XRF, lá no início, né? No fragmentos a gente ter, aqui já é um pouco micro, porque a colimação é da ordem de micro, né? Então a gente consegue do fragmento ter imagens de alumínio, de fósforo, de potássio, né? E aí todos os elementos que compõem, né? E com isso você vê a incidência de materiais que foi feito o objeto, né? E fornecer para o restauro, né? E aí a imagem já recuperada, né? Já prontinha, né, para cumprir o seu papel. Ok? Alguma outra aplicação? Essa é bem bonita, né? Mostra
né, bastante detalhe, um objeto que a gente tem estudado muito, que é a berlinda de aparato de Pedro II, localizada no Museu Imperial em Petrópolis, né? Então, nós tivemos a abertura de aplicar várias técnicas, né? Então, você vê aqui aplicando técnica de fluorescência para medida de espessura em ouro, né? Que a carruagem tem, né? A radiografia também em algumas peças, a microtomografia também, só que em laboratório, algumas peças retiradas para análise em laboratório, né? E a gente consegue enxergar detalhes da carruagem, né? Também usado no restauro. Bom, e para finalizar minha última aplicação, né? A gente tem um projeto, né? Chama um projeto internacional, né? De aplicação de técnicas analíticas com o objetivo, né? De verificar a metalurgia, né? Da cultura moche, né? Num processo de fundição ou soldagem de ouro e prata, né? Então, é um projeto internacional, Brasil, Itália, Peru, né? E aí entra o pessoal da universidade, do museu, né? E aí eu mostrar alguns resultados, né, que a gente tem, né, para finalizar. Então, a gente tem lá uma cidade de nome Trujillo, no Peru, no interior, né? É 1 hora de Lima, né? E a gente já faz esse trabalho, é fruto de mais ou menos uns 13 anos de pesquisa, né? Lá nesse museu com essas obras de arte. Então, a gente analisando todas as joias da Senhora do Cal, né? A Senhora do Cal era a rainha, né, da civilização moche, né? Então, aí tem os anos, né, no ano 100 a 300 depois de Cristo, e a gente, então, analisando esses artefatos com o objetivo de estudar a metalurgia de soldagem naquela época, né? Soldagem de ouro e prata e a composição desse material. Então, são alguns artefatos, né? Objetos, né, que a gente estudou. Aí a gente aplicou as 3 técnicas, né? Fluorescência, radiografia e, finalmente, nas últimas peças, a tomografia. Então, é um objeto soldado, né? E pela radiografia a gente vê 2 materiais bem definidos, né, nessa linha, tá? E a definição é ouro e prata, né? Como que eles se fundem, né? Além da técnica de fluorescência para identificar isso, né? A gente usou a radiografia digital e a gente consegue estimar as camadas, né? Ou a interface entre o ouro e a prata, né? Com essa interface, a gente, né, como é uma microradiografia, a gente estima, né, como se cola, usando a palavra cola entre aspas, como faz essa aderência, se é por fundição, se é por fusão, né? E a gente está ainda analisando sempre esses resultados, né? Então, vejam bem, vários brincos, né, encontrados lá tem no museu, né, todos ouro e prata, né, que foram analisados. E aí, em um determinado tempo, a gente pensou, né, já tinham feito uma série de fluorescências, uma série de radiografias, aí não podemos trazer essas peças para o Brasil. Lá não tem um micro-CT. Então, a gente desenvolveu um sistema de micro-CT portátil, né? Veja bem, um sistema de micro-CT de laboratório da ordem de 5 milhões, a gente fez um sistema aí da ordem de 50 a 100 mil reais, né? Usando um detetor, né, digital, né, de radiografia odontológica, né, com um tubinho de raio-x de 50 kV, ok?
para inspecionar os brincos da Senhora do Carmo, né? Então, esse foi um aparato desenvolvido com esse objetivo, né? Ele serve para objetos de baixa densidade e também, com certeza, pequenas dimensões, né? E aí, esses são resultados da estrutura 3D, né, tirada da microtomografia, desses objetos arqueológicos, né, lá do Museu Senhora do Carmo. Esse trabalho, como eu falei, é fruto, né, e a gente, esse ano, junho, saiu, né, conseguimos aí publicar um livro, né, com esse título, né, Estudos Analíticos, né, sobre a metalurgia, né, no período, né, pré-colombiano no norte do Peru. Uma série de autores de todas das jornadas que nós participamos lá ao longo de todo esse tempo. Bom, então, finalizando aqui a minha apresentação, né, espero que nesse curto espaço de tempo conseguir mostrar um pouco das nossas apresentações, né? Deixando aí gravar o nosso contato, né, de e-mail, telefone, WhatsApp. Tá? Bom, muito obrigado. Obrigada, Ricardo. Foi excelente e muito interessante mostrar a diversidade de técnicas para responder as perguntas que o pessoal da área de patrimônio cultural tem. Eu fiquei muito impressionada, Ricardo, com a qualidade das radiografias que vocês conseguem dos quadros. Nós tentamos aqui fazer algumas radiografias e não tivemos um êxito de qualidade como você mostrou. Existe alguma coisa especial? Você coloca algum atenuador ou a energia, alguma coisa desse tipo? Bom, o nosso detetor, né, é um flat panel, né, ele tem uma característica comparada com filme convencional que a gente estava acostumado, né, em termos de resolução ele é pior, né, porque o flat panel tem um tamanho de pixel da ordem de 100, 200 micros, né, a radiografia convencional tem um grão de prata da ordem de 2 micros, mas ele tem uma linearidade na resposta, então ele apresenta uma grande capacidade de resolução, né? E ele faz a diferença. A outra diferença está no raio-x, né? O tamanho focal do raio-x, né? O tamanho focal do raio-x ele incide, ele causa penumbra na imagem, ou seja, um borramento, né? Então, quanto menor o tamanho focal, né, melhor a qualidade da imagem. Esses são os únicos dois parâmetros, né? É claro que também pode ser usado atenuadores, filtros, né? Dependendo se são objetos metálicos, um filtro de alumínio na frente do raio-x cai bem, né? Um filtro de cobre, né, também pode ser utilizado. Mas nessas imagens que eu mostrei, né, a gente não usou filtros, são realmente em função dos dois elementos básicos, que é o raio-x e o detetor. Muito bom. Aqui no chat a gente tem vários elogios à apresentação, dizendo que é super interessante, dando os parabéns a você, agradecendo, dizendo que a palestra foi ótima, muito informativa, e de fato foi, Ricardo, foi muito informativa. Uma coisa interessante também, queria que você comentasse, a dificuldade de fazer com que o pessoal de arqueologia ou o pessoal de patrimônio que aceite essas técnicas, porque quando a gente vai e diz que pode fazer alguma coisa, o medo deles que a gente danifique, tire um pedaço, e não querem te dar o material, e você fica sem saber o que fazer, né? Como foi essa sua experiência e como está sendo? A experiência não é... Assim, vou contar um pouquinho da história, né? Eu falei no início que eu sou, né, professor no museu, né? Então,
a minha dificuldade. Eu sou um professor do museu que não entendo nada de arqueologia, né? Assim, e não tenho tempo de Não é só pesquisar a isso. área, claro. Então, tem que ter uma interação, né? E você vê bem, eu estou participando de um colegiado que está fazendo um regulamento que vão expulsar os professores que não têm orientação na arqueologia. E eu sou um deles, né? Só que eles não querem me expulsar pela alta produção científica que a gente tem. Claro. Então, que eles estão assim, a gente agora está interagindo para que eu seja orientador de arqueólogos, né? Exato. Mas É, eles não conhecem a técnica, essa é a maior preocupação. é isso que eu ia falar. Falta talvez uma divulgação maior da técnica. Nossa, A gente começou aqui, tem feito alguma coisa, mas muito menos do que você está fazendo. E a grande dificuldade é eles reconheceram o que a gente pode fazer e a gente também divulgar. Não, eles não têm uma noção do impacto, dos resultados que podem tirar dessas técnicas, né? uhum. É, É Aí, isso aí. Mas é, tem que quebrar, né? aos poucos, né? Vai se aos É. poucos fazendo as coisas, né? Bom, Agora, a gente está muito na parte de arte sacra, né? A Igreja Católica está preocupada com as suas imagens, com o seu museu, assim, entre aspas, né? Na aham, conservação, porque tem muita coisa perdida, né? Muita coisa sendo devorada pelo cupim, pelas coisas da umidade, né? Então, a gente está sendo procurado muito por eles para poder restaurar, ajudar no restauro. você não acha que isso também é um pouco da falta da cultura nossa brasileira de conservação e de história? Porque a própria população não conserva nem valoriza isso, né? Não, isso também, é exato. A nossa cultura não é de conservar, é de jogar fora coisa velha. E trocar por algo mais novo, mais moderno, é exatamente Isso. isso. Eu, em casa, né, já estou marginalizado pela minha idade, né? Então, só não me jogam no lixo porque eu ainda estou ativo. Brincadeira. Isso é brincadeira, isso é brincadeira. Eu acho que a sua experiência, a sua contribuição que você está dando na universidade e para essa nova geração é fundamental. Bom, Ricardo, eu quero agradecer mais uma vez, foi excelente, uma série de elogios aqui do pessoal, e espero que todos tenham aproveitado, e ele deixou os contatos, qualquer coisa, entre em contato com ele. E a ideia do Museu Nuclear é essa, é divulgar as práticas para a população, para que a gente possa abrir a cabeça e mostrar que técnicas nucleares nós temos várias coisas positivas para poder trabalhar com elas. Então, mais uma vez, Ricardo, muito obrigada. Valeu muito. Eu que agradeço. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Até a todos. Tchau, pessoal. Tchau. Um abraço.